quero te adorar. Rafael Dias, a nova voz de adoração. Garanta já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. Dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Bem, amigos, irmãos, estamos de volta com mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, Dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Você viu que título interessante? Porque nós vamos abordar primeiramente a questão das dádivas, que evidentemente a nova aliança proveu. E esses privilégios que vêm juntos. Agora não é só isso. Junto com estas dádivas, com esses privilégios, vem a responsabilidade. Aí me lembra de uma frase de Dietrich Bonhoeffer, um mártir alemão que morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer falava na graça barata, né, nessa graça que ele dizia que justificava o pecado e não o pecador. Neste evangelho frouxo que tem ou existe ainda hoje, que não chama o cristão para a responsabilidade. Muitos cristãos vivem a vida espiritual de forma desordenada, até mesmo relaxadamente, porque não sabem as implicações ou não tomam consciência das implicações das responsabilidades que a vida cristã exige. Aí a gente fala de, quando a gente traz isso para o contexto da graça, acabei de falar da graça barata, que foi sublinhada por Bonhoeffer, a gente chama a atenção que a graça, ela é perdoadora, a graça é justificadora, mas a graça também é responsabilizadora. A graça impõe a nós um compromisso com a vida espiritual, com a vida cristã. Isso é importante, e é exatamente isso que o autor de Hebreus está tratando e vai tratar agora. É evidente que aqui ele já está partindo para esses conselhos e exortações pastorais, já aproximando o final da sua carta. Então ele já ainda vai sublinhar os aspectos, né, dessa nova aliança, as dádivas que advêm dela, esses privilégios que nós temos. Nós temos, evidentemente, privilégios, direitos espirituais, mas nós estamos com uma geração que fala muito em direitos, mas esquece os deveres. Lembro até de uma frase de George Gardner, que escreveu O Mundo de Sofia, é aquele famoso livro, onde ele diz que é evidente que nós reconhecemos aquela declaração dos direitos, os direitos universais, que todo mundo tem. Nós temos direitos, sim, mas ele sublinha que era momento de se fazer também uma declaração de deveres. Não é só direito que os cidadãos, as pessoas têm. Precisa também saber dos deveres, das implicações que tem com o próximo. Então a lição está estruturada nesse aspecto que nós estamos sublinhando aqui.
nós falamos quais são essas dádivas da nova aliança. O autor trabalha já mostrando a diferença da nova aliança em relação à antiga e na relação da única oferta que ela simbolizou. A velha aliança, se você for ler o Velho Testamento e vai observar isso, você vai ver que os sacrifícios de animais se multiplicavam. Até um texto que mostra que Salomão, de uma única vez, ou em determinado culto, sacrificou mais de 20 mil animais. Há uma tradição que diz que havia determinados sacerdotes que até se vangloriavam de ficar embebido em sangue de animais, de tantos animais que eram sacrificados, de tantas ofertas que eram oferecidas, e isso não resolvia o problema do pecado. Isso que estava a dramaticidade da coisa. E o autor vai mostrar que Cristo, ao contrário disso tudo, um só sacrifício, uma só oferta resolveu o problema do pecado do homem. Então isso é importante a gente sublinhar, que Jesus, o sacrifício, foi perfeito, né? Nós citamos aí Flávio Joséfo, você vai observar isso na lição, né? Quando Flávio Joséfo fala desses milhares de sacrifícios que ainda existiam nos dias dele. Joséfo foi um contemporâneo, foi uma pessoa aí que viveu no período de Cristo, e é muito citado o livro dele que a nossa editora lançou. Um único ofertante. Então não era muitos sacerdotes, Jesus é um único sacerdote, sumo sacerdote, que com a oferta única, diz o autor, ele aperfeiçoou de uma vez por toda. Então veja só a questão aí da singularidade de Jesus. Uma única oferta, um único ofertante e uma única vez. Não há necessidade de Jesus estar repetindo ou se repetir. Então o sacrifício de Cristo ele foi perfeito. Aconteceu e resolveu o problema do pecado de uma vez por todas. E nós somos gratos e felizes por isso. Não é como os sacerdotes antigos que tinham a necessidade diariamente de ofertar, de oferecer sacrifício de animais. E uma vez por ano o sumo sacerdote era preciso fazer isso no dia da expiação. Então o autor vai mostrar isso, a superioridade, né, de Jesus também, e que era uma dádiva da nova aliança. Os privilégios da nova aliança eu coloquei aí 3. Você vai observar que é a regeneração, a adoração e a comunhão. Regeneração. É importante isso, porque em Cristo nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, nós fazemos parte dessa nova aliança, pelo sacrifício de Cristo que nos tornou novas criaturas. E Paulo diz, quem está em Cristo é nova criatura, nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós somos regenerados. A nossa natureza interior, Pedro disse, nós recebemos até a natureza de Deus. É evidente que nós não devemos pensar no termo da distorção que a teologia da prosperidade fez com isso. É que ao pegar esse termo natureza de Deus, chegaram ao cúmulo de dizer que o homem é um semideus, é um Deus também. Mas é bom lembrar um conceito de um velho teólogo que diz: só existe um Deus e você não é ele. Nós não somos ele, ele é único. Então nós temos que ter cuidado com isso quando nós abordamos essa questão. Mas a nova natureza, né, Cristo veio nos dar uma vida nova. Isso é importante, nós somos regenerados. Como Pedro também fala isso, que nós não fomos comprados com prata ou ouro, coisa corruptível dessa dimensão, mas pelo sangue de Cristo. Eu coloquei que no capítulo 8 o autor já havia contrastado a antiga aliança em relação à nova, levando em conta o seu aspecto cerimonial e ritual.
Os inúmeros sacrifícios rituais jamais puderam produzir mudança interna. Escute só, a santificação do antigo pacto se dava mais no aspecto cerimonial. Todavia, a grandeza da nova aliança está na mudança interna que ela produz, isto é, no coração. Está aqui toda a diferença. Nós somos regenerados. É o que Paulo chama da circuncisão, que é do coração, na Epístola aos Romanos. A adoração também é um privilégio que nós sublinhamos na lição passada. É a adoração na nova aliança. Ela é superior, sim. Então a gente precisa até resgatar esse conceito de adoração, de culto, porque há muita coisa trivial no meio ainda evangélico, e como a coisa acontece, nós muitas vezes somos pobres na nossa liturgia. A nossa liturgia, muitas vezes, é uma liturgia que não cumpre aqueles requisitos mínimos que a Escritura exige ou preceitua para nós. Adoração é um momento sublime na vida do cristão. E isso tudo que o cristão deve fazer como um gesto de adoração a Deus. E principalmente quando nós nos reunimos de forma pública para adorar a Deus, devemos lembrar daquele conselho de Salomão no livro de Eclesiastes: guarda teu pé quando entrar na casa do Senhor. Isso nos leva a pensar em reverência. É lamentável a gente ver alguns cultos que eu já vi, meus irmãos, infelizmente, pregador parar a pregação para atender celular. Ou mesmo nessa onda hoje de Facebook e de redes sociais, de mídias sociais, as pessoas perderam a noção do sagrado e misturam isso na adoração. Aproveita o momento do culto para mandar mensagem via Zap ou WhatsApp, e até mesmo estarem plugados, vendo online coisas estranhas ao culto. Isso é triste a gente falar isso. Nós devemos ter cuidado na adoração a Deus. Então nós vamos perder tempo, não vamos fazer nada. Então o culto é o momento de nós estarmos em contato com Deus. Deixa o celular em stand-by, deixa o celular desligado, deixa o celular em modo avião. Adore a Deus. Deixa essa forma aficionada de lidar com esse aparelho e reserve um momento para Deus. Isso é importante, porque como pastor e preletor, eu tenho andado muito. Deus tem me dado essa graça de ministrar em várias convenções, conferências, escola bíblica e congresso de EBD, vários. Eu tenho observado isso. Aqui na igreja que eu sou pastor, que eu pastoreio, há tempos que eu ensino sobre isso. Há tempos que eu exijo que a nossa liturgia tem que ser um momento sagrado de nos aproximar de Deus. Isso é importante a gente falar. Comunhão é outro privilégio que eu coloquei aqui. O conceito da igreja como corpo vivo aparece no pensamento do autor de Hebreus. Então ele vai usar o Velho Testamento como se fosse uma congregação no deserto. Nós somos a nova congregação. Nós somos o povo de Deus na nova aliança, evidentemente formada por gentios, por judeus, convertidos, evidentemente, que a palavra de Deus vai mostrar isso. Então é importante a gente destacar isso. Por último, o último ponto que nós trabalhamos aí, nós falamos das responsabilidades. Quais são elas? Pelo menos 3 eu elenquei. Vigilância, que é um tema constante nessa epístola, confiança e perseverança. No nosso comentário do livro de apoio, a gente trata isso bem detalhado. Aqui nós colocamos de uma forma sintética, mas que vai
servir como norte para nós. E por que é importante a gente ser vigilante? Porque a vida cristã, estamos falando desde o capítulo 2 e da segunda lição, ela se cerca de alguns perigos. E o risco de alguns naufragar na fé, isso já era alertado pelos apóstolos. Paulo diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E era um perigo. Então nós precisamos desenvolver a vigilância, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, eu queria ficar com essa palavra introdutória, essa palavra de orientação. Você que Deus lhe deu esse privilégio de ser um professor, de ser um coordenador, agora veja as responsabilidades que isso traz para você. Faça isso de uma forma que adore a Deus e você estará desempenhando bem o seu papel, a sua função. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.